Vamos agora para mais uma questão aqui de humanas. Questão 48, o que ela vai dizer aqui pra gente, né? Bem viver, oportunidade para imaginar outros mundos. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Bateu o olho, questão de filosofia, já fica ligado, tá? Bateu o olho, questão de filosofia, já pensa, pô, essa questão é uma questão provavelmente mais dificilzinha. É uma questão que eleva um pouco mais o nível. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Olha só, referindo às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Isso aqui é um conceito que eu quero que você mande no chat, né? Que você fala assim, ó, esse ano vai cair no Enem, mercantilização da natureza, tá? Manda aí, ó, esse ano vai cair no Enem, mercantilização da natureza. Tá? Esse já é o primeiro pensamento que você tem que ter aí para poder acertar uma questão dessa na prova, tá? Cai muito. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Agora ele está perguntando o seguinte, tá? Olha só. Agora ele está perguntando o seguinte, tá? Vamos lá. A relação entre o ser humano e a natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte concepção filosófica. Esse conceito que está sendo trabalhado aqui é o conceito de mercantilização da natureza. Mercantilização da natureza, certo? A ideia de que a gente deveria explorar a natureza para o nosso bem próprio, tá? Para o nosso objetivo próprio. Ou seja, a ideia de que o homem está em primeiro lugar, tá? A natureza tem que servir o homem. O princípio de mercantilização da natureza é uma concepção até mesmo, né, extrativista que teve aí no século XIX que justificou a ideia de colonização, tá? A ideia de mercantilização da natureza. Ou seja, a ideia de que a gente deveria utilizar a natureza para o bem próprio. A ideia é que a gente deveria explorar as coisas da natureza para o desenvolvimento econômico. É um período onde a gente passa pelos processos de revolução industrial, pelo avanço aqui da indústria. É um momento onde a gente vai extrair da natureza sem se preocupar se a gente está degradando, tá? Sem se preocupar se a gente está poluindo, sem se preocupar com o efeito estufa. É só realmente a gente extrair da natureza sem parar. E existe um filósofo que é marcado por esse pensamento de mercantilização da natureza. Eu quero que vocês me digam aqui, que filósofo é esse e qual era um dos pensamentos que ele tinha. Esse filósofo, ele tem um pensamento de dualismo, tá? Um pensamento de separação. Um pensamento quase como que se ele separasse o homem, tá? Ou seja, existe o homem e existe a natureza. E o homem não tem nada a ver com a natureza. O homem é o homem, a natureza é a natureza. E o homem, ele está no centro. E o homem é o principal. A natureza tem que servir o que a gente quer. Esse é um pensamento focado na razão. Esse é um pensamento focado no racionalismo. Esse é um dos principais pensamentos que a gente vai ter do racionalismo cartesiano de René Descartes. Aqui é um fundamento que poucas vezes a gente aborda nas questões, tá? O racionalismo cartesiano, claro que ele é pautado na razão, né? Ele vai entrar ali num contraponto com o empirismo de David Hume. E uma das justificativas do racionalismo cartesiano, ele vai trazer essa ideia de dualismo, ele vai trazer essa ideia do uso da natureza, da mercantilização da natureza. Você usar pautado apenas na razão, sem pensar na questão emocional, sem pensar ali na questão sentimental, sem pensar na questão da tradição, sabe? A ideia de mãe natureza, a natureza como Deus, a natureza como um ser espiritual, a espiritualidade da natureza, algo que era venerado pelos ancestrais, tá? René Descartes vai tirar todo esse pensamento e vai focar na razão, tá? O racionalismo. A natureza tá ali, é madeira, e madeira é para você derrubar e usar para construir barcos, usar para urbanização, usar ali para queimar e para se esquentar. Madeira é madeira, tá? Para de viajar sem aquela ideia de misticismo, sem aquela ideia de poemas valorizando o naturalismo, a ideia da natureza. E esse é um dos pensamentos do racionalismo cartesiano. As outras questões não responde muita questão, tá? Olha só o que a gente vai dizer. Relativismo cognitivo. Ali não tem nada no texto diz sobre o relativismo cognitivo. O relativismo cognitivo, ele vai se tratar basicamente do conhecimento e do conhecimento relativo.
Isso aqui é alguma das concepções da filosofia moderna. Se você quiser anotar aí no teu caderno, que você vem aprofundando e estudando, quando a gente fala de filosofia moderna, existe uma visão de relativismo cognitivo, tá? Às vezes eu me pego aqui até mesmo tendo uma visão de relativismo cognitivo, porque eu vejo muitas vezes que o conhecimento, ele depende da cultura em que você está inserido, do contexto histórico, e isso é um relativismo cognitivo. É depender da cultura. Depender, por exemplo, do contexto histórico. Eu posso julgar que hoje você é mais inteligente que Mendel. Num contexto de conteúdo, talvez você sabe mais genética do que Mendel. Mas isso é um relativismo cognitivo. Porque na época de Mendel, o que ele tinha como recurso? Né? Ao fazer os experimentos com as ervilhas. Hoje, com certeza, eu daria um pau em Mendel em biologia. Eu sei muito mais biologia que Mendel. Eu sei estrutura do DNA, eu sei codificações de códons, de bases nitrogenadas, eu sei tudo, mas é porque eu tenho acesso hoje. Isso é um relativismo cognitivo. Seria suficiente para eu dizer que eu sou mais inteligente que Mendel, né? Com certeza a gente tem físicos hoje que sabem mais do que Einstein. Mas será que são mais inteligentes do que Einstein? É um relativismo cognitivo, depende do contexto, do momento que você está analisando, depende da cultura. Será que eu posso dizer que eu sou mais inteligente porque eu passei no Enem e eu faço medicina? Mas inteligente em que ponto? Qual que é a minha inteligência cognitiva do ponto de vista artístico? Será que eu sei mais do que um artista musical? Das escalas musicais? Talvez do ponto de vista musical ele é mais inteligente do que eu do ponto de vista biológico. Isso é um relativismo cognitivo, que é um pensamento da filosofia moderna. Tá? Vamos lá para a gente dar uma aprofundada, tá? Materialismo dialético. Materialismo dialético é um pensamento de Marx, tá? Não tem nada a ver ali com a natureza, porque Marx ele vai estudar a ideia do materialismo, ou seja, o bem material, tá? Ele vai estudar basicamente a luta de classes, é num contexto muito mais do capitalismo e essa diferença entre as lutas de classes. Dialético vem da ideia de confronto, de Engels, né? Então, para ser dialético, a gente precisa trazer, dentro do ponto de vista que a gente tem uma tese, tá? A gente vai ter ali uma antítese, então a tese basicamente era o pensamento burguês, a antítese é o proletário e a síntese é a resolução da tese e antítese. Então, para eu ter algo dialético, a ideia de dialética vem até lá desde o pensamento também socrático e tudo mais, é você trazer um pensamento mais racional de discussão. Para ser algo dialético, eu tenho que levantar uma tese, eu tenho que ter uma antítese e no final uma conclusão, uma síntese. E isso é o materialismo dialético de Marx, né? Como que ele estudava a diferença e a luta de classes e a exploração do trabalhador. Não tem nada a ver com natureza aqui dentro do primeiro momento, tá? Vamos lá. Pluralismo epistemológico. Aqui também no texto não está trazendo a ideia de epistemológico. Se você não sabe o que significa epistemologia, basicamente é o estudo do conhecimento, tá? O estudo do conhecimento, o estudo do ser ali, né? Então a gente tem vários epistemologistas, como por exemplo, David Hume vai dizer que o conhecimento ele é adquirido através da experiência, empirismo. Tá? Já Descartes vai dizer que o conhecimento ele é obtido através da razão, uma ideia muito mais de racionalismo, tá? Da observação, levantamento de hipóteses. E aí a gente vai ter Kant, tá? Kant não vai nem para a vertente do empirismo nem do racionalismo. Para entender Kant, você tem que primeiro aí, né, tá bem viajado um pouco da cabeça, assim, sabe? O cara tem que estar bem assim relaxado, assim, malucão, assim, para poder compreender melhor Kant, porque realmente é difícil entender o pensamento kantiano. Tá? A gente até tenta entender e explicar para vocês, mas se você vai a fundo, entender Kant é muito difícil. Mas é uma das vertentes aí. Kant vai trazer uma ideia ali de ética e moral, uma ética e moral interna, e a ideia de que o mundo exterior depende do ponto de vista de cada um, né? Ele vai trazer ali uma visão como do óculos, né? Onde o meu mundo, nós vivemos no mesmo mundo, só que eu vejo o mundo de uma forma e você vê o mundo de outra forma. Então cada um vê o mundo do seu jeito, né? Então Kant vai trazer essas argumentações. São as questões mais difíceis do Enem, são as questões de Kant, tá? Kant é uma das questões mais difíceis do Enem, então já fica ligado, tá certo? Vamos lá, hein? Olha só. Existencialismo fenomenológico. Isso aqui é o quê? É a ideia kantiana, né? Isso aqui é o que Kant defendia. Kant defendia uma ideia lá, ele trazia esse argumento ali do existencialismo fenomenológico. Ou seja, a ideia do que existe é baseado nos fenômenos, é baseado no que a gente está conseguindo observar, né? Mas isso que a gente está conseguindo observar, o mundo que a gente vê, ele não é um mundo real. O mundo que você está vendo é o mundo que a sua mente interpreta, tá? Então o mundo que você vê, as ideias que você tem, ele não é o mundo real. Não é. Por quê? Porque quem está vendo esse mundo é a sua mente, é a interpretação da sua mente. Nós podemos viver no mesmo mundo e enxergar coisas distintas. E isso explica muita coisa no dia a dia que a gente vê. Como pessoas vivem no mesmo continente, vivem no mesmo país e têm uma visão completamente diferente
Se você vai fazer uma entrevista e pergunta para a pessoa, como é que está o Brasil hoje para você? Ele está avançando ou ele está ruim? Uns vão dizer, nossa, o Brasil está muito bom, está avançando economicamente. Outros vão dizer que o Brasil está destruído economicamente. Mas se vocês não vivem no mesmo país, pois é isso que Kant diz. Cada um vê o mundo conforme a sua mente interpreta. Tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.